Às vezes, Deus esconde grandes bênçãos dentro de suas lutas. Ele permitirá que você passe pelo vale da sombra da morte para que possa chegar à mesa preparada para você na presença de seus inimigos. Acredite em mim, ao compartilhar esta mensagem com você, sei o que significa se sentir preso, perdido e até sozinho. Eu sei o que significa sentir como se você estivesse andando em círculos, como se nada parecesse estar funcionando, como se ninguém entendesse o que você está tentando dizer e como suas orações não estivessem passando do teto do seu quarto. Sim, a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Mas e se você estiver esperando que sua noite termine e sua manhã chegue há anos, e parece que isso nunca vai acontecer? Eu, como pessoa, não tenho uma resposta para você, mas sei onde podemos encontrar essa resposta segura, na Palavra de Deus. A Bíblia nos fala sobre a confiabilidade das promessas e profecias de Deus para nós. Ele chama isso de uma palavra mais segura. Nada é mais garantido do que a palavra prometida por Deus. É o que está escrito em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19. Assim temos mais confiança ainda na mensagem anunciada pelos profetas. Vocês fazem bem em prestar atenção nessa mensagem, pois ela é como a luz que brilha em um lugar escuro, até que o dia amanheça e a luz da estrela da manhã brilhe no coração de vocês. Portanto, se estamos procurando respostas, o melhor lugar para procurar é onde você pode encontrar respostas garantidas, respostas que duram para sempre, a Palavra de Deus. O que a Bíblia diz sobre como suas lutas podem levar a bênçãos exponenciais? Ela realmente fala sobre isso? Você pode realmente encontrar conforto na Palavra de Deus para seus sentimentos agora? Sim, você pode. Uma escritura importante que vem à mente quando você sente que não está indo a lugar nenhum, preso, confuso ou apenas perdido nesse mundo sem conseguir entender nada em sua vida, apesar de sua confiança em Deus, é Romanos capítulo 8, versículo 28. E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Por favor, permita-me mostrar algo encorajador dessas palavras nestes poucos minutos. Quero que você observe que pode amar genuinamente a Deus, permanecer em sua vontade, andar em seu propósito para a sua vida e ainda assim enfrentar todas as coisas da vida. Pense nisso por um minuto. Às vezes, Deus irá te poupar das lutas porque você o ama e está seguindo o seu caminho e propósito para a sua vida. No entanto, nem sempre pode acontecer dessa maneira. Como no caso de José, Jó, Abraão, Moisés e todos os grandes homens e mulheres na Bíblia, às vezes Deus permitirá que você enfrente todas as coisas desta vida, a fim de te trazer para bênçãos ilimitadas. Você pode estar se perguntando, o que quero dizer com todas as coisas da vida? É a combinação de todas as experiências. Isso significa que o tudo inclui o que é bom, o que é mal e o que é difícil. A Bíblia não diz que todas as coisas boas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ela diz todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso significa que, embora suas lutas possam não parecer a vontade de Deus para você, Ele sabe como transformá-las em um bom testemunho se você permanecer com Ele. Você precisa perceber que se sentir preso ou perdido faz parte da sua jornada de fé. Mas isso é verdade? Sim, é. Olhe através das vidas das pessoas que andaram com Deus ou experimentaram grandes milagres em suas vidas, nas Escrituras ou ao seu redor. Uma coisa comum com elas é que passaram por certos pontos em que não podiam dizer explicitamente o que estava acontecendo em suas vidas. Se algumas das pessoas que você admira por terem grande fé ao seu redor falassem honestamente com você, você ficaria surpreso ao saber que a jornada delas começou com tanta confiança e vibração, mas chegou a um ponto em que elas tiveram que depender completamente da promessa de Deus, em vez de confiar onde estavam ou como estavam se sentindo. Abraão nem sempre se sentiu inspirado ou cheio de energia ao longo de sua jornada, não. A certa altura, ele se voltou para Deus para questionar. Sei que o Senhor disse que me abençoaria, mas não consigo ver um filho ou filhos para levar meu nome e cumprir o destino de fazer de mim uma grande nação. Veja um pouco dessa história de fé em Gênesis capítulo 15, dos versículos 1 ao 6. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse:
Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abraão: A mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isso respondeu logo o Senhor, dizendo: Não será este o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse: Olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse: Será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Lembre-se de que desde o início Abraão obedeceu a Deus e saiu de sua terra natal. Lembre-se também de que sua jornada dependia da promessa de que Deus o abençoaria e engrandeceria seu nome. Deus realmente não disse a ele o que ele faria quando chegasse lá. Nem mesmo lhe disse abertamente para onde ele estava indo. Ele apenas disse: Vá para a terra que eu te mostrarei. Talvez como o pai Abraão, você também tenha embarcado em sua jornada de fé. Talvez como Abraão, você tenha se entregado a Jesus e queira andar na luz de sua verdade. Você declarou isso com intrepidez porque acreditou completamente. Mas agora quase todos ao seu redor parecem estar se perguntando o que está acontecendo. A família de Abraão pode até ter perguntado isso a ele, e então ele, como você e eu, perguntou a Deus também. Mas você pode ver que Deus entendeu e deu a ele uma resposta para fortalecer sua fé. Em sua temporada de luta, há algumas coisas para esclarecer. Você deve ter um relacionamento genuíno e ativo com Deus. Veja que a Bíblia não disse que tudo coopera para o bem de todos, não. Diz apenas que isso aconteceria para aqueles que amam a Deus. E a definição bíblica de amar a Deus é a obediência aos seus mandamentos. João 14, versículo 15, diz: Se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. E em 1 João, capítulo 5, dos versículos 1 ao 3, isso é confirmado. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Portanto, se você não tem um relacionamento de amor e obediência com Deus, deve começar por isso. Peça a Deus, em nome de Jesus, para entrar em seu coração agora mesmo e fazer de você uma nova pessoa. Entregue o domínio de sua vida a Ele e comprometa-se a viver de acordo com suas instruções para a sua vida, de hoje em diante e para sempre. A garantia de vitória nesta vida e na que está por vir está ligada a esta única verdade, que você tem um relacionamento com Cristo. Você está no propósito de Deus para a sua vida. Isso apenas confirma o primeiro ponto. Você não pode estar no plano de Deus se não tiver um relacionamento com Ele. Sendo assim, você não pode alegar ter um relacionamento com Deus e não querer andar em seu propósito para você especificamente. Se você não está andando no propósito de Deus, então deve pedir a Ele para te ajudar enquanto você se arrepende e volta para o que Deus quer que você faça e onde Ele quer que você esteja. Enquanto você estiver fora da vontade de Deus, não há garantia de segurança ou vitória para você. Se você está andando no propósito de Deus, pode ter certeza de que andará com a cabeça erguida, pois independentemente da situação, há um bom final esperando por você. Veja, cada um de nós foi especificamente chamado para cumprir uma tarefa especial na Terra. Sua designação nesse mundo terá um grande efeito sobre o tipo de experiência que você terá na vida. Aprendi por meio do estudo e de experiências pessoais que muitas pessoas sofrem com as coisas que Deus pretende usá-las para realizar. Me lembro uma vez de ouvir um cristão mais antigo compartilhando seu testemunho. Ele disse que quando era criança, ele e sua família sofreram tanta pobreza que uma vez ele teve que comer um pedaço de sabão porque estava com muita fome e não havia mais nada para comer. Hoje esse homem é um milionário alimentando famílias e comunidades. Crianças e famílias se beneficiam de sua generosidade diariamente. Ele disse acreditar que Deus permitiu que ele passasse pelo que passou quando criança para que entendesse o que significava sofrimento e o verdadeiro valor das riquezas. Ele disse que isso o ensinou ainda que qualquer riqueza que ele obtivesse na vida
pertence a Deus e que ele era simplesmente um servo. Meu amigo e minha amiga, e se eu disser que a jornada e as frustrações que você está tendo agora estão preparando você para as bênçãos exponenciais ligadas à sua bênção? Como Deus fez com Abraão, quero te lembrar das promessas e das coisas que Deus disse que deram origem à sua fé nele. Se você não sabe quais promessas ele fez, você pode se basear em Romanos 8 e começar em cima disso. Veja, quanto mais você abrir a si mesmo e suas dores a Deus por meio da oração e da adoração, mais você poderá dar a Deus espaço para te fortalecer para alcançar a linha de chegada. Hebreus capítulo 10, versículo 23 diz claramente: apeguemo-nos inabalavelmente à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Não perca a esperança, não perca a sua confiança, se apegue a Deus. Ele nunca falhará com você. Cerque-se de todo o encorajamento que você precisa. Fique longe das coisas que te desencorajam ou sugerem alternativas às bênçãos de Deus. Ao fazer isso, além de seus sentimentos, sua fé crescerá cada vez mais e você poderá permanecer inabalável no meio da tempestade e dizer: eu sei que meu Redentor vive. Deus está do seu lado, meu amigo e minha amiga. Fique firme e não abra mão da promessa que você recebeu dele. Sua manhã está chegando e sua alegria virá com ela. Agora, confie e fique firme na fé. Você já se sentiu preso em um vale de ossos secos, como se seus sonhos, relacionamentos e planos estivessem secos e abandonados? Deixe-me dizer que Deus pode estar te testando, pois Ele está preparando você para algo melhor. Veja, Deus tem um plano para cada um de nós. Ele escreveu um destino sobre nossas vidas e colocou sonhos em nossos corações. Mas o caminho para a realização desse sonho nunca é fácil. Ele é cheio de espinhos e matagais, tempestades e leões. E isso acontece porque Deus pretende nos refinar e nos preparar para nosso lugar de promessa. Frequentemente presumimos que ao servir a Deus no ministério temos direito a facilidades, mas a verdade é que nada que vale a pena vem fácil ou sem oposição. E é por isso que Deus permite que o caminho seja difícil. Ele quer extrair de nós aquilo que nosso inimigo adoraria usar contra nós. Mas aqui está a boa notícia. Deus nos ama demais para nos promover antes de estarmos prontos. Ele sabe exatamente o que precisamos para cumprir nosso destino e está nos preparando para isso. E quando chegar a hora, Ele nos promoverá ao lugar da promessa que Ele tem para nós. Sabe, eu sempre quis que minha vida glorificasse a Deus e que mostrasse o valor e o poder infinitos de Deus para que Ele receba todo o louvor e não eu. E talvez você sinta o mesmo, mas é o seguinte: quando Deus usa pessoas para mostrar seu poder, Ele usa provações, não conforto. Veja, as provações são a ferramenta mais usada por Deus porque elas nos refinam e nos preparam para o lugar de promessa que Deus tem para nós. Então, se você está passando por uma fase difícil, não desanime. Deus está preparando você para algo melhor. Confie nele e siga em frente. Você está mais perto do seu lugar de promessa do que pensa. Deus está testando você porque Ele está te preparando para algo melhor. Pense nisso. Deus tem uma história de uso de pessoas que enfrentaram grandes provações. Você se lembra das histórias da Bíblia de pessoas como Jó, José, Daniel, Moisés e Paulo? Todos eles enfrentaram provações terríveis, mas foram usados por Deus de maneiras incríveis. Na verdade, nos lembramos deles por causa de como enfrentaram suas provações. Se eles nunca tivessem enfrentado um grande teste, provavelmente não saberíamos seus nomes. Portanto, se você deseja ser usado por Deus para a sua glória, deve estar preparado para as provações. Deus nos confia provações, e às vezes muitas delas. Mas eis o seguinte: Deus nunca diz: ops, desculpa, foi mal. Ele está sempre no controle das provações. Mesmo que não possamos ver como, podemos ter certeza de que Deus está trabalhando para a sua glória. Agora, eu sei que a dor pode ser esmagadora. Lembre-se, a dor não é sem propósito. Como diz o Salmo 46, versículo 10, aquietai-vos e saberei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. E Romanos capítulo 8, versículo 28 nos diz:
tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se você está ganhando uma maior disposição para servir a Deus e amá-lo, independentemente de Ele lhe dar o que você está pedindo, isso é um bom sinal de que Ele está preparando você para recebê-lo. Confie nele e continue avançando. Lembre-se, Deus não está em seu trono cruzando os dedos enquanto espera pelo resultado dos eventos. Ele está no controle e promete trabalhar para a sua glória e nosso bem eterno. Então, vamos parar de nos preocupar em como as coisas vão funcionar e confiar que Deus tem um plano para nossas vidas. Ao enfrentarmos as provações e tribulações, sejamos como os heróis da fé que nos precederam. Vamos nos manter firmes, sabendo que Deus está nos preparando para algo melhor, e quando a tempestade passar, sairemos mais fortes e mais prontos para servir a Deus do que nunca. Portanto, tenha coragem e mantenha a fé. Deus está com você a cada passo do caminho e nunca te deixará ou te abandonará. Confie nele, e ele abrirá um caminho onde parece não haver um. É fácil ser pego em querer tanto algo que nos esquecemos de considerar se isso está realmente de acordo com o plano de Deus para as nossas vidas. Tiago capítulo 4, versículo 3 nos diz que, às vezes, nossos desejos são mal orientados e precisamos estar atentos a isso. É possível que a bênção que você busca não esteja na vontade de Deus para você neste momento. Mas deixe-me perguntar o seguinte: você está disposto a confiar em Deus mesmo quando Ele diz não ao seu pedido de oração? Você consegue amá-lo e servi-lo mesmo que não receba a bênção que está buscando? Esse é o verdadeiro teste de sua fé e seu relacionamento com Ele. Em Marcos capítulo 7, versículos de 26 a 30, vemos o exemplo de uma mulher que buscava uma bênção para sua filha. Jesus inicialmente pareceu rejeitar seu pedido, mas ela persistiu e mostrou que seu coração estava realmente no lugar certo. Ela estava buscando a bênção para a glória de Deus, não apenas para os seus próprios desejos egoístas. Então, se você está sentindo que Deus está te testando e retendo as bênçãos, tenha coragem. É possível que Ele esteja preparando você para algo ainda melhor do que você tem pedido. Confie nele e busque sua vontade acima dos seus próprios desejos. Lembre-se, Ele sabe o que é melhor para você, mesmo quando não entendemos no momento. Vamos manter nossa fé forte e nossos corações focados no plano de Deus para nós. Ele nos ama e quer o melhor para nós, mesmo que isso signifique nos testar ao longo do caminho. Vamos abraçar a jornada e confiar em sua orientação, sabendo que Ele está nos preparando para algo maior do que jamais poderíamos imaginar. Quero te encorajar hoje que, assim como Jesus disse não à mulher da Bíblia, às vezes Deus diz não a nós para que possamos crescer em nossa fé e estar preparados para algo melhor. Deus quer nos abençoar, mas também quer que tenhamos fé para receber essas bênçãos. Às vezes isso significa passar por um período de provação, em que temos que confiar em Deus mesmo quando parece que Ele não está respondendo às nossas orações. É nesses momentos que nosso verdadeiro caráter é revelado. Será que fugiremos de Deus ou continuaremos a confiar nele mesmo quando não conseguirmos o que queremos? Deus não está tentando negar nossas bênçãos, mas quer que estejamos preparados para recebê-las. Mas aqui está a boa notícia. Só porque Deus diz não a princípio, não significa que Ele não dirá sim no final. Se respondermos ao seu não com fé e confiança, Ele pode usar isso para nos preparar para algo ainda melhor do que estávamos pedindo originalmente. Às vezes, temos que passar por um vale de decisão, onde nossos sonhos e desejos são testados. Mas é nesses vales que podemos crescer em nossa fé e nos tornar as pessoas que Deus quer que sejamos. Portanto, se você está se sentindo desanimado hoje porque parece que Deus não está respondendo às suas orações, quero te encorajar a continuar confiando nele. Use esse tempo para crescer em sua fé e se tornar a pessoa que Deus quer que você seja. E lembre-se, o não de Deus muitas vezes é apenas um trampolim para o seu sim. Em Efésios capítulo 3, versículo 20, somos lembrados de que Deus quer fazer abundantemente além de tudo o que podemos pedir ou pensar. Mas aqui está o argumento decisivo. Isso tem que estar de acordo com sua obra dentro de nós. Isso significa que quando mais permitimos que Deus trabalhe em nós, mais Ele fará grandes coisas. Então, quando estamos passando por um período de refinamento, precisamos nos inclinar e confiar na mão amorosa de nosso precioso Salvador.
Pense naqueles ossos secos no vale. Eles representam os casamentos, relacionamentos e sonhos que muitas pessoas abandonaram porque se recusaram a morrer para si mesmos, a se humilhar e a deixar que Deus fizesse sua vontade em suas vidas. Mas não precisamos deixar nossos ossos morrerem no vale. Em vez disso, precisamos nos humilhar e buscar entender o que o Senhor está fazendo ao nosso redor. Sim, é difícil. Não é fácil passar por temporadas de refino. Mas lembre-se, do outro lado deste tempo de refinamento há uma nova perspectiva e novas misericórdias. Então, vamos recusar um senso de direito e não exigir ser compreendido. Em vez disso, vamos confiar no plano e propósito de Deus para as nossas vidas. Ele nos guiará fielmente e seremos fortalecidos à medida que avançamos. Então, vamos nos humilhar sob a poderosa mão de Deus. No devido tempo, seremos exaltados e honrados diante de um mundo atento. Deus usa as provações para transformar nossa dependência totalmente nele. Ele quer que nos apeguemos a Ele e encontremos paz somente nele. E lembre-se, Ele está nos preparando para algo melhor. Algo abundantemente acima e além de tudo que poderíamos pedir ou pensar. Então, se você está em um período de refinamento, agarre-se firmemente à sua fé. Confie no Senhor e saiba que Ele está trabalhando todas as coisas para o seu bem. Não deixe seus sonhos morrerem no vale. Em vez disso, mantenha seus olhos fixos em Jesus e deixe que Ele te conduza para o outro lado. Lembre-se, Ele quer fazer grandes coisas, mas tudo começa com a obra dele dentro de você. Então, vamos nos render a Deus e observar como Ele faz abundantemente além de tudo o que poderíamos pedir ou pensar. As provações e fraquezas podem ser difíceis de enfrentar, mas na verdade são a maneira de Deus nos preparar para algo maior. Quando passamos por esses momentos difíceis, aprendemos a confiar nele e não em nós mesmos. Aprendemos a reconhecer que somente Deus merece reconhecimento e honra. Aprendemos que Ele é a nossa fonte de força e não nossas próprias habilidades. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 28 e 29, diz que Deus escolhe o que é baixo e desprezado no mundo para reduzir a nada as coisas que são, para que nenhum ser humano se glorie na presença de Deus. E sabe de uma coisa? Isso inclui nossas provações e fraquezas. Deus nos confia esses desafios como um presente, porque sabe que eles nos aproximarão dele. Portanto, quando as provações surgirem, lembre-se de que elas não foram feitas para te quebrar, mas para te moldar. Elas são destinadas a te ajudar a crescer na fé e na santidade. E quando responde a essas provações com fé e santidade, você pode ter alegria no fato de estar acumulando recompensas no céu. Mas se você responder com medo ou reclamando, perderá essa oportunidade de recompensa. Lembre-se, Deus está te testando porque Ele está preparando você para algo melhor. Portanto, não desista quando as coisas ficarem difíceis. Em vez disso, incline-se para Deus e confie que Ele estará com você a cada passo do caminho. Ele tem grandes planos para você e nunca te deixará nem te abandonará. O medo tem sido o maior gigante que os cristãos enfrentam na vida. Existe uma maneira de o medo fazer você se sentir preso, mesmo quando não está. Você teme o que pode acontecer por causa de uma terrível experiência passada. Todos nós enfrentamos medos. Considere a resposta de Davi aos seus próprios medos em Salmos capítulo 34, versículo 4, que diz: Busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Hoje Deus te redimirá de todos os seus medos. Não importa se você já foi maltratado antes. Não importa se você foi roubado daquilo que guardava em seu coração. Não importa se te negaram injustamente o que merecia, seja um emprego ou uma promoção. Não importa se você já foi traído por alguém que você nunca imaginou que faria isso. Deus fará o impossível e reverterá a situação e você prevalecerá. Por quê? Porque você é filho dele e nem é preciso dizer que ele cuida de você. Eu quero que saiba que Deus te ama incondicionalmente e quer ter um relacionamento com você. Um pequeno passo seu em direção a Ele o leva a agir por você. Começar a ler a Bíblia ou tentar orar pode ser o primeiro passo. Isso é o que significa buscar a Ele.
No entanto, o fato é que Deus está constantemente desejando estar com você antes mesmo do primeiro passo. A parábola de um homem deixando as 99 ovelhas no aprisco para ir atrás da única ovelha perdida foi narrada por Jesus. É a história de sua busca incansável por cada um de nós. Deus trabalha de forma sobrenatural por meio de seu amor para nos lembrar que nada pode nos separar dele, que ele tem a vida eterna para nós por meio de Cristo e que não temos nada a temer. Ele expulsa o espírito da ansiedade que te atormenta pelo seu espírito. Podemos ver em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, que diz: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Você pode estar dominado por seu medo hoje. Talvez seu coração tenha sido assombrado por seu passado. Talvez você esteja apenas tendo dificuldade em lidar com sua situação atual. Você tem medo de embarcar no voo da vontade de Deus e começar essa jornada? Quero que saiba que não precisa mais segurar a maçaneta da porta do medo. Não importa onde esteja ou pelo que esteja passando. Lembre-se, se estiver agarrando a porta e procurando desesperadamente uma saída, não conseguirá aproveitar a jornada. Ele vai te salvar do mal que você tem mais medo. Ele te libertará do Golias de sua vida, então descanse nele e aprecie a paisagem. Ele está com você, e isso é o mais essencial. Em Isaías 41, 13, nos diz: porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Isso significa que temos que estar dispostos a abrir mão de tudo que estamos segurando e deixar que Ele segure nossa mão. Que medo você está segurando que está impedindo que Ele te pegue pela mão? É o Espírito Santo que dá a vida ao espírito sem vida do homem. E é o mesmo Espírito de vida que cuida dos filhos de Deus e sopra esperança nos corações daqueles que colocam sua confiança nele. Davi percebeu que o Senhor estava perto daqueles que tinham um espírito humilde e estavam prontos e ansiosos para buscar o Senhor em tempos de dificuldade e perigo. Ele reverenciava seu Criador e se apegava às suas promessas inestimáveis. Davi tinha visto a felicidade de Deus muitas vezes antes, e ele acreditou no resgate do Senhor, mesmo quando seu próprio coração fraco estava caindo pelo medo. Assim como Davi, confie no Senhor para te levantar nos momentos em que a vida te der uma surra. Deus foi quem te procurou, te descobriu e te mostrou que você precisava de um Salvador. Quando você estava totalmente perdido para o seu amor e morto em seus delitos e pecados, foi o próprio Deus quem te procurou e te encontrou, porque você costumava andar de acordo com o curso deste mundo e viver da maneira que agradava ao diabo, que é o espírito que agora está operando nos filhos da desobediência. Mas, por sua generosidade, Deus te resgatou por meio da fé. Aqueles de nós que foram salvos pela graça por meio da fé em Cristo podem testificar, assim como Davi, que nós também buscamos o perdão dos pecados do Senhor e Ele generosamente nos resgatou das garras do diabo. Fazer planos é a única coisa em que somos bons. Gostamos de planejar nossos dias e nossos futuros para tornar a vida mais fácil e previsível. A maioria das nossas ideias são realizadas sem hesitação. Mas o que acontece quando elas dão errado? Bem, eu sei o que acontece. Você fica irritado, furioso, ressentido, desanimado e com medo de fazer novos planos. Todos nós já estivemos em uma posição em que não temos certeza do que vai acontecer a seguir. Talvez você tenha se formado na faculdade e ainda não tenha conseguido o emprego perfeito que desejava anteriormente. Talvez você não tenha ideia se algum dia terá um relacionamento feliz, já que nada sai como planejado, não importa o quanto você tente. Alegre-se em saber que Deus tem um grande plano para você, aquele que nunca falha. Nunca mais tenha medo, pois o Senhor realizará todos os seus objetivos. Ele disse em Isaías capítulo 14, versículo 24: jurou o Senhor dos exércitos, dizendo: como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Você pode ter certeza de que o plano de Deus foi estabelecido há muito tempo, e tudo o que você precisa fazer agora é obedecê-lo e confiar, enquanto ele o conduz para um futuro abençoado. Quando Josué e Caleb saíram com os outros 10 espias para explorar a área e viram gigantes, os 10 ficaram aterrorizados.
Mas Josué e Calebe, que eram conhecidos por sua bravura, declararam: somos totalmente capazes. Sempre haverão gigantes diante de você, que tentarão lhe causar medo e assim jogar seus planos no fundo do poço. Você sucumbirá ou triunfará? Seja qual for o seu medo, Jesus sempre virá em seu socorro. Se você estiver sendo dominado pelo medo, saiba que Deus estenderá a mão e te segurará com força, se recusando a soltá-lo. Ele é o seu Salvador. O medo não tem lugar em um coração cheio do Senhor. Permita que Deus entre em seu coração e o medo desaparecerá. Eu quero que você hoje mergulhe na palavra de Deus. Concentre-se e confie nas promessas. Siga os mandamentos de Deus que foram dados à igreja, na consciência de que Cristo está conosco e sua força se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Confie no Senhor, confie no que Ele diz e guarde a fé que uma vez nos foi dada. A promessa de que o Deus Todo-Poderoso é nossa única fonte de força e refúgio é tão válida agora quanto era nos dias de Josué. Deus prometeu estar com você em todas as dificuldades e problemas que enfrentar, assim como estava com Josué quando lhe deu a ordem. Vemos em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7 que diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Vivemos tempos incertos e em dias como este, o livro de Filipenses capítulo 4 é especialmente útil porque nos diz não apenas para relembrar nossa história traumática, mas também para lembrar como Deus estava cuidando de nós e nos consolando durante tudo isso. Devemos ser honestos sobre a nossa história dolorosa e continuar no futuro com a paz e confiança em nosso Senhor e Salvador. Essa lembrança é a chave que abre a porta para um futuro centrado em Deus, no qual nossos corações estão alegres e agradecidos. Devemos concentrar nossas mentes e pensamentos em aspectos positivos de nosso futuro, além de recordar a benevolência de Deus no passado. Em vez de focar em sua ansiedade, olhe para aquele que está sentado no trono para a salvação. Em Efésios capítulo 3, versículos 20 e 21, nos diz: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória, na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Na próxima vez que o medo tomar conta de seu coração, lembre-se de que você serve a um Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que você pede ou imagina. Mantenha sua atenção no que Deus pode realizar através de você. Lembre-se de que Deus está com você, não importa o que a vida lance em seu caminho. Para enfrentar seus dias mais sombrios, Deus também estará lá com você. Quando Deus convocou Jeremias, ele o enviou a uma oficina de cerâmica para construir uma parábola viva para ilustrar o que ele está fazendo em nossas vidas. Deus é o oleiro e Israel é o barro, segundo a Bíblia. Podemos aplicá-lo à humanidade como um todo, bem como aos homens e mulheres individualmente. Você, como todos os outros que já viveram, é barro na roda do oleiro. Eles transformam um monte de argila mole em uma obra de arte em minutos de trabalho intenso. O trabalho do oleiro é a única diferença entre a pilha de estrume com que começam e as peças requintadas e acabadas expostas no showroom. A mão do oleiro segura uma foto minha e de você assim. Jeremias capítulo 18, versículos de 1 a 6. Palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Disse: levanta-te e desce à casa do oleiro, e ali te farei ouvir as minhas palavras. Então desci à casa do oleiro e lá estava ele, fazendo alguma coisa na roda. E o vaso que ele fez de barro estragou-se na mão do oleiro. Por isso tornou a fazer outro vaso, conforme pareceu bem ao oleiro fazê-lo. Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo: ó casa de Israel, não posso fazer com vocês como este oleiro? Diz o Senhor. Eis que como o barro está na mão do oleiro, assim vós estáis na minha mão, ó casa de Israel. Nossos sonhos despedaçados são remodelados pelas mãos de Deus.
Podemos acreditar que somos inutilizáveis e até mesmo irrecuperáveis às vezes. Acreditamos que Deus não pode mais nos usar porque fizemos algo pelo qual sentimos vergonha e remorso. Nossos problemas são ocasionalmente o resultado de nossa própria loucura. Quando levamos nosso pecado a Deus, confessamos com paixão, pregamos na cruz de Cristo e a entregamos ao poder do seu sangue derramado. Deus pode remover nosso pecado e vergonha e nos moldar em vasos que o glorifiquem. Ele criará um recipiente indestrutível para você. Muitas ideias vêm à mente quando se considera o chamado de Deus na vida de alguém. Muitas pessoas imaginam reis sendo ungidos como eram no Antigo Testamento. Algumas pessoas imaginam pastores pregando com força e autoridade no púlpito, ou missionários saindo pelo mundo para espalhar o Evangelho. Se alguém tivesse me perguntado primeiro como é o chamado de Deus, eu teria respondido que é quando alguém está cumprindo a missão de sua vida. Deus nos chamou para coisas maiores. Deus deseja que saiamos de nossa zona de conforto. Por que Deus se importa em nos alcançar e falar conosco? Ele tinha boas e más notícias para compartilhar conosco, de acordo com a resposta. A boa notícia é que Deus enviou seu Filho, Jesus, ao mundo para ser o Salvador de que precisamos para nos tornarmos amigos de Deus e entrarmos no céu quando morrermos. A má notícia é que, se não atendermos o chamado quando Ele chamar ou não ouvirmos quando Ele falar conosco, Deus ficará em silêncio. Mas Deus continua a falar conosco, nos dizendo para ouvir Jesus e acreditar no que Ele diz. Você está prestando atenção? Portanto, acredite nele quando ele disser que está ligando para você. Quando o Senhor nos leva a um relacionamento com ele por meio da fé em Jesus e nos tornamos novas criaturas em Cristo, não devemos presumir que tudo sobre nossa vida externa deve ser abandonado ou que devemos começar de novo. Em vez disso, devemos andar como cristãos, leais no mesmo lugar onde Deus nos chamou para si mesmo, permitindo que ele nos use como suas testemunhas de Cristo ali. Ele pode nos atrair para si mesmo no meio de uma situação pecaminosa, mas depois nos leva a viver para ele fora dessa situação. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 17, versículos 22 a 24: Porque aquele que foi chamado no Senhor como servo é um liberto do Senhor. Da mesma forma, aquele que era livre quando chamado é servo de Cristo. Você foi comprado por um preço. Não vos torneis servos de homens. Assim, irmãos, em qualquer condição que cada um foi chamado, permaneça com Deus. Hoje gostaria de compartilhar com vocês que a unção é a presença de Deus, seu poder, e destrói absolutamente tudo que não é de Deus. Quando a doença, a pobreza, a tristeza, o engano, o vício, a opressão e o medo entram em contato com a unção, todos são removidos. Foi obliterado, não quebrado. Quando a unção do Senhor entra em contato com a obra do diabo, ela a destrói a ponto de não poder mais ser consertada. Assim como a ferrugem e a corrosão danificam a própria fibra de tudo. Uma arma nuclear desintegra as coisas e o ácido consome e elimina. Somos filhos de Deus. Aceite o chamado de Deus em nossas vidas e faça o que é certo aos olhos de Deus. A Bíblia diz que Deus nos prometeu uma vida abundante, mas não a obteremos a menos que coloquemos nossa fé na magnificência de Deus. As pessoas parecem sem uma visão, de acordo com a Bíblia. Devemos ter uma visão da grandeza e orar para estarmos focados em Deus e não em nós mesmos. Podemos andar em verdadeira liberdade se mantivermos nossos olhos em Deus. Então seremos capazes de passar cada dia com uma compreensão mais clara de quem Deus é, o que Ele está dizendo e do que Ele é capaz. Você pode ter perdido a esperança e acredita que ninguém entende sua situação. Deus está ciente da sua situação. Peça a Ele para ajudá-lo a entrar em um nível maior de confiança. Estude e concentre-se nas Escrituras que falam da magnificência de Deus. Deus quer posicionar você em sua glória. Ele quer incutir em você um novo senso do poder da oração em sua própria vida. Ele quer oferecer a você uma nova sensação de liberdade em seu relacionamento com Ele. Deus está se preparando para você. Nós dois estamos em processo de amadurecimento.
À medida que amadurecemos em indivíduos semelhantes a Cristo, somos transformados de glória em glória. Chegamos a Ele fracos e vulneráveis quando fomos salvos pela primeira vez, e ainda é o caso hoje. A vida é uma luta para todos nós. Ouvi dizer que estamos entrando ou saindo de um julgamento. Ele deseja nos dar vida abundante mesmo em meio aos nossos problemas. Frequentemente nos deparamos com lutas que não queremos travar. É difícil não ter nossos desejos atendidos. Nossos cérebros ficam confusos com perguntas, a mais comum das quais é: por que Deus? Por que Deus permite que essas calamidades ocorram na vida de seus filhos? Aprendizagem e preparação são as respostas. Meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento, afirma Oséias capítulo 4, versículo 6. O aprendizado nos equipa com o conhecimento de que precisamos para enfrentar o campo de batalha. Deus usa circunstâncias específicas para instruir e preparar seus filhos para a grandeza, ensinando-os sobre sua palavra. Considerem pura alegria, queridos irmãos e irmãs, afirma Tiago, capítulo 1, versículos 2 e 3. Quando vocês se deparam com vários tipos de tribulações, porque vocês sabem que a prova de sua fé cria perseverança. A ferramenta de Deus para a grandeza é a preparação. Veja a magnífica história de Moisés, que cresceu como filho de um rei egípcio. Ele levava uma existência simples e confortável, poderíamos dizer. Deus, por outro lado, tinha planos maiores para Moisés. Quando Moisés viu um dos egípcios assassinar um hebreu, ele perdeu o controle de suas emoções e matou o egípcio. Moisés teve que partir quando soube que os outros hebreus estavam cientes dos seus atos, pois o faraó pretendia matá-lo. Ele foi colocado na lista de execução depois de viver uma vida privilegiada como um membro da realeza. Deus apareceu a Moisés um dia na forma de uma sarça ardente, dizendo que ele deveria conduzir os israelitas para fora do Egito e para a terra prometida. Moisés deve ter passado por momentos difíceis no deserto por 40 anos. Deve ter sido difícil fazer a transição de monarca para escravo. Deus, por outro lado, está constantemente conosco. Isaías capítulo 55, versículo 8 diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Pois assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos do que os seus pensamentos. Tão belo quanto Deus criou a terra, tão belos são seus pensamentos para você. Fixe seu olhar na glória de Deus em vez de nas circunstâncias atuais. Em vez de reclamar ou se preocupar, louve a Deus e diga: obrigado, meu amado Pai, por tudo que o Senhor planejou para mim. Eu só vejo a magnificência. Por favor, dê-me paciência e força para enfrentar esses desafios, para que eu possa desfrutar de seus maravilhosos benefícios. Todos os dias agradeça ao Senhor por seus benefícios e ande pela fé e não pela visão. Deus nos informa em sua palavra magnífica que há uma razão para tudo o que passamos, por mais terrível que seja. Deus dá muito valor ao que parece ser sem importância e menor. Os filhos mais velhos e avançados não foram os escolhidos por Deus quando Jessé alinhou seus filhos. Eles provavelmente eram melhores na liderança e tinham mais experiência. Deus, por outro lado, escolheu os mais jovens e inexperientes. Deus tinha um plano maior para Davi, que havia sido desprezado e nunca havia sido mostrado a Samuel antes. Ele passou a se tornar o maior rei de Israel. Nossa tendência natural é acreditar que Deus valoriza aqueles que são mais dotados. Deus, por outro lado, valoriza o pouco e o inconsequente. Isso pode ser encontrado em todos os ensinamentos de Jesus. Ocasionalmente, Deus chamará você e eu para tarefas aparentemente intransponíveis em nossas vidas. Talvez seja assumir um papel de liderança para o qual não estamos preparados. Talvez seja criar uma criança com necessidades especiais. Deus frequentemente nos chama para posições ou deveres que estão além de nossas capacidades. Sentimentos de inadequação podem sobrecarregá-lo nesses momentos. No entanto, devemos lembrar que Deus nos capacita para realizar o que Ele nos chamou para fazer. Ele nos capacita com o Espírito Santo, assim como Samuel ungiu Davi com óleo para significar o poder e a presença do Espírito Santo.
Jesus prometeu enviar um advogado para nos auxiliar em todas as áreas da vida. Mesmo quando a tarefa parece intransponível, podemos confiar em sua promessa. Agradeça a Deus por tudo e agradeça antecipadamente pelas bênçãos que virão. Eu sei que você sabe agradecer a Deus, mas você honestamente agradece a Deus por tudo. Você agradece a Deus mesmo pelas coisas que ainda estão por vir. O agradecimento opera em um nível mais alto de fé e requer ainda mais fé quando você agradece a Deus por coisas que ainda não viu. A coisa sobre esse ato poderoso é que qualquer bênção futura pela qual você possa agradecer consistentemente a Deus em sua vida acabará se tornando sua. Hoje, permita-me encorajá-lo sobre o poder da ação de graças e como agradecer a Deus pelas bênçãos que virão. Pelo que você é mais grato em sua vida? Tenho visto pessoas compartilharem testemunhos durante os cultos da igreja como forma de agradecer a Deus pelos grandes milagres que Ele fez por elas. Elas foram curadas de uma doença muito terrível, as dívidas foram saldadas, conseguiram um novo emprego, compraram uma casa nova e começaram um negócio de milhões, mesmo quando não tinham um centavo. Você sabe como ficamos entusiasmados e gratos quando recebemos uma bênção. Durante a inauguração de um negócio, cerimônia de abertura de um evento ou outras situações marcantes, expressamos nossa gratidão a Deus por tudo que Ele fez por nós com discursos eloquentes, com lágrimas, com canto ou com a dança. Contamos o tempo que esperamos para chegar até o sucesso, o quanto nos esforçamos ou até mesmo quanto aquele que nos deu o presente nos amou e cuidou de nós. Fazemos isso tanto com Deus quanto com os homens. Acredito que Deus, assim como nós, se deleita em nossa gratidão pelas coisas que Ele faz por nós. Na verdade, Jesus nos fez perceber que Deus espera por isso. Quando Ele curou 10 leprosos, a Bíblia diz que apenas um deles voltou para agradecer o milagre. Jesus perguntou sobre os outros antes de abençoar ainda mais o homem que voltou. Há lições a serem observadas dessa história. Deus espera que agradeçamos quando vemos suas mãos em nossas vidas. A Bíblia diz em Salmos 103, versículo de 1 a 4: Louva ao Senhor, minha alma, todo o meu ser mais íntimo. Louve seu santo nome. Louva ao Senhor, minha alma, e não te esqueças de todos os seus benefícios, que perdoa todos os teus pecados e cura todas as tuas doenças, que redime a tua vida da cova e te coroa com amor e compaixão. Quando agradece a Deus por sua obra em sua vida, você se abre para receber mais bênçãos dele. Veja, há uma característica significativa compartilhada por cada pessoa que você conhecerá ao longo da vida. As pessoas gostam de ser apreciadas. A gratidão cria uma porta aberta entre o doador e o receptor. A ingratidão, por outro lado, fecha a porta. Isso funciona da mesma maneira com Deus. Ele reconhece aqueles que expressam sua gratidão e continua a abençoá-los ainda mais. Jesus fez isso com o leproso que voltou para lhe dar graças. Se você trata as pessoas que expressam apreço pelo que você está fazendo de maneira mais especial do que aquelas que não fazem, não é provável que Deus, mesmo não sendo um homem, faça o mesmo. Veja, isso não está de forma alguma comparando Deus e o homem. Deus não é um homem. Ele não copia os homens. Em vez disso, tudo que fazemos que se pareça com o comportamento de Deus apenas prova que somos sua criação e compartilhamos algumas de suas características. Afinal, a Bíblia diz que fomos criados à sua imagem. Agradecer a Deus por tudo prova que você reconhece sua existência e reconhece que Ele está por trás do que você está vendo em sua vida. Agradecer a Deus também prova que você acredita em seu poder de ter feito o que você está agradecendo a Ele. É por isso que o louvor e a ação de graças são armas. Lembre-se de que a Bíblia nos diz que as armas de guerra do crente não são as armas físicas ou feitas pelo homem. Em vez disso, são armas espirituais poderosas em Deus para derrubar fortalezas. Agora temos a arma da oração e depois temos a arma do louvor. A arma do louvor é poderosa porque depende mais da força da fé do que de qualquer outra coisa. O agradecimento leva tempo para pensar no passado e no presente. Ele leva seu tempo para pesar as chances por conta própria, comparando com Deus, e chega à conclusão de que Deus tem sido bom. Não é cego,
Em vez disso, a gratidão vem de um lugar de profunda gratidão e alegria, sabendo que em todas essas situações, Deus tem cuidado de você. Lamentações, capítulo 3, versículos de 21 a 23 diz: No entanto, lembro-me disso e, portanto, tenho esperança. Por causa do grande amor do Senhor, não somos consumidos, pois suas compaixões nunca falham. Eles são novos todas as manhãs. Grande é a sua fidelidade. Ação de graças significa que você se lembra das coisas que aconteceram e, nessa fé, você abençoa o nome de Deus, que, embora você não possa vê-lo, revela-se por meio de sua obra em sua vida. O inimigo pode pegar nossa ingratidão e usá-la contra nós. Ele pode continuar a manter seus olhos fechados para tudo o que Deus faz por você, até que você chegue a um ponto em que se sinta merecedor disso, mesmo que seja nada menos que um privilégio dado pela graça e misericórdia. Agora, a ação de graças é dividida em duas categorias. Primeiro, agradecer a Deus por tudo o que Ele fez no passado e pelo que está fazendo no presente. Em segundo lugar, há o agradecimento a Deus pelas bênçãos que ainda estão por vir. Até agora, tentei mostrar a você o poder da ação de graças. No entanto, há mais. Veja, ação de graças e louvor andam de mãos dadas. Ambos levam em conta o que Deus faz, mesmo quando as circunstâncias querem que eles levem em conta a negatividade ao seu redor. Salmos capítulo 22, versículos 3 a 5. Mas tu és santo, entronizado nos louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti. Eles confiaram e tu os livraste. Clamaram a ti e foram entregues. Eles confiaram em ti e não se envergonharam. Veja, Deus se deleitando em seu louvor não é Ele pedindo para você viver em negação. Não, em vez disso, Ele quer que você declare sua fé nele fazendo o oposto do que o inimigo quer que você faça. Veja bem, quando a vida acontece com você e o inimigo quer que você reclame, desista ou murmure contra Deus, ele quer que você deixe seus sentimentos de lado e se concentre nele, no que ele fez e em quem ele é. Acredite em mim. Se você quer ver razões para não louvar a Deus, Satanás pode lhe dar 1 milhão de razões. No entanto, se você decidir agradecer a Deus, mesmo que seja apenas pelo dom da vida, verá Deus trabalhando em seu favor. O louvor é um ato de fé e tem o poder de mover Deus de seu trono para trabalhar em seu favor. E por mais que agradecer a Deus por tudo que Ele fez e está fazendo agora seja ótimo, você pode fazer o inusitado, que é agradecer antecipadamente a Deus pelas bênçãos que ainda estão por vir em sua vida. Isso requer uma fé ainda maior, mas você deve se lembrar de que somos filhos da fé. A Bíblia diz que o justo, que inclui você e eu em Cristo, viverá pela fé. Pela fé, o louvor glorifica a Deus, não pelas coisas que foram vistas ou experimentadas, mas pelo que ainda está por vir. Isso leva a Deus a sua palavra e se apodera das promessas que Ele fez. Quando você começar a agradecer a Deus antecipadamente pela promoção, pelo emprego, pelo lar, pelo casamento tranquilo, pelos filhos abençoados e por tudo o que deseja, mas ainda não viu, você se coloca no lugar da fé. Pode não existir tanta fé para agradecer a Deus pelo que você pode ver, mas requer um pouco mais de fé para agradecê-lo antecipadamente. Hebreus capítulo 11, versículos de 1 a 3. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, pois por ela os anciãos obtiveram um bom testemunho. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que as coisas visíveis não foram feitas das coisas visíveis. A fé leva você espiritualmente ao futuro que deseja e faz com que você aprecie o Deus como alguém que recebeu esse futuro. Isso se torna a sua verdade, a sua realidade, o seu motivo de alegria e riso, a sua confiança em Deus. Deus então tem outro motivo para visitar você, para se mover em sua vida. As Escrituras nos dizem algo único sobre a pessoa de Deus. Seus olhos estão sempre olhando ao redor da terra para as pessoas cujo coração está nele. Ele está, em certo sentido, com profunda ansiedade para demonstrar seu poder em favor daqueles que confiam nele o suficiente para não apenas viver para ele, mas ter fé em seu poder. Segundo Crônicas 16, versículo 9 diz: Porque quanto ao Senhor,
Seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Nisto procedeste loucamente. Por isso, desde agora, haverá guerras contra ti. Eu realmente gostaria que essas palavras penetrassem em seu espírito para que você entendesse e abraçasse essa atitude. A vida pode ser bastante difícil e Deus está ciente disso. As coisas podem pressioná-lo tanto que às vezes você sente que, se ainda não viu algo pelo qual está pedindo, não faz sentido nem mesmo agradecer a Deus por isso. No entanto, você deve perceber algo sobre Deus. Ele não brinca com suas promessas nem com a fé de seu povo, assim como vimos no versículo acima. Em vez disso, ele ama um desafio. Ele gosta de ser confiável para que possa provar a você que vale a pena confiar nele. Além disso, agradecer a Deus antecipadamente removerá os medos e as pressões do futuro pelas quais você está agradecendo. Quando você louva a Deus antecipadamente, a primeira coisa que ele faz é oferecer paz ao seu coração. Então, quando os outros estão em pânico, tudo o que você faz é agradecer a ele, porque sabe que ele ouviu e fará o que você agradeceu. A Bíblia diz em Isaías capítulo 26, versículo 3: Tu manterás em perfeita paz aqueles cuja mente está firme, porque eles confiam em ti. Isso significa que Deus torna sua própria responsabilidade proteger seu coração dos ataques do inimigo em paz, pois você está vivendo na segurança do louvor e da ação de graças antecipada. Então, assim como Jesus diante do túmulo de Lázaro, você falará diante das circunstâncias desfavoráveis e dirá: Obrigado, Pai, porque sei que sempre me ouves. Agradecer a Deus antecipadamente é a melhor maneira de fazer seu pedido conhecido a Deus, porque é feito com fé. Quando você tiver fé para agradecer a Deus por nivelar suas montanhas, saiba que quando você chegar diante dessa montanha, Deus a moverá para os mares. Comece hoje, meu amigo e minha amiga. Reconheça o poder do louvor e comece a desenvolver a atitude de agradecer a Deus por todas as coisas, passadas, presentes e futuras.